Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem intenso de O Livro dos Mártires, um que fala sobre as perseguições na Alemanha durante o período da Reforma. É uma história forte, mas muito importante. E para entender o começo de tudo, o livro aponta para uma figura-chave, Martinho Lutero. A coisa é que as ideias dele ganharam uma força tão grande, mas tão grande, que isso acendeu um alerta vermelho no papado. Uma reação era, de certa forma, inevitável. E essa reação, olha, não foi só um debate de ideias, não. Estamos falando de uma aliança poderosa envolvendo política, dinheiro e exércitos, com um objetivo muito claro: frear a reforma a qualquer custo. O acordo foi o seguinte: o Papa fez uma oferta daquelas para o imperador Carlos V. Era um verdadeiro pacote de guerra. 200 mil coroas em dinheiro, mais de 17 mil soldados, e não parou por aí. Ele ainda liberou metade da renda do clero e autorizou a hipoteca de terras da igreja por mais 500 mil coroas. Ou seja, era um investimento altíssimo para combater os protestantes. Com tanto poder e dinheiro na mesa, não demorou muito para que esse acordo saísse do papel e fosse para o campo de batalha. O clima de guerra já estava no ar. E o que se viu foi o confronto de dois lados bem diferentes. De um, as forças do imperador, uma máquina de guerra, com tropas da Alemanha, da Espanha, da Itália, tudo sob o comando dele. Do outro, a confederação dos príncipes protestantes. Dá para imaginar a tensão, né? A Europa inteira estava de olho no que ia acontecer. E o resultado foi decisivo. O livro conta que, depois de uma batalha intensa, os protestantes foram derrotados. Seus líderes, o eleitor da Saxônia e o Landgrave de Hesse, acabaram capturados. Foi um golpe duríssimo para a causa protestante naquele momento. Essa derrota em batalha deu início a uma perseguição brutal. E para a gente ter uma ideia do nível de desespero, o texto usa uma frase que é de arrepiar. Diz que a situação ficou tão terrível que ser exilado era considerado sorte, e ter que se esconder numa floresta escura era visto como felicidade. E é nesse ponto que a narrativa muda. A gente sai um pouco da visão panorâmica da guerra para entrar nas histórias pessoais, nas histórias de quem sofreu essa perseguição na pele. O livro nos leva para dentro das celas, para os interrogatórios. O texto destaca o caso de dois ex-frades agostinianos chamados Henrique Vues e João Wes. Eles foram presos e levados para serem interrogados por um sacerdote. A primeira pergunta foi bem direta ao ponto. Por que vocês abandonaram a igreja de Roma? Uma pergunta que, dependendo da resposta, poderia significar a vida ou a morte. A resposta de Voss foi igualmente direta e, com certeza, desafiadora. Ele disse, por causa de suas abominações. Quer dizer, ele não tentou se desculpar. Ele fez uma acusação gravíssima contra a própria igreja. O sacerdote então perguntou se eles não tinham sido seduzidos por Lutero. E a resposta de Voss foi incrível. Ele disse que Lutero os seduziu do mesmo jeito que Cristo seduziu os apóstolos, mostrando a verdade. Depois de uma declaração dessas, o destino deles foi selado. Os dois foram condenados à fogueira. A história de Voices e Ish, infelizmente, é só uma de muitas. O livro continua descrevendo outros atos de crueldade. Pessoas queimadas e mutiladas, como Henrique Zutphen. Massacres em cidades inteiras. Pessoas afogadas por discursar em público, como Pedro Spengler. A lista é longa e mostra a variedade de formas que essa perseguição tomou. Depois de um tempo, as coisas pareceram se acalmar. Mas foi uma calmaria breve. Na década de 1630, a perseguição voltou, e dessa vez com uma ferocidade ainda maior, sob o comando de um nome que ficou para a história, o Conde Tilly. A escala da violência aqui é algo difícil de processar. Só na cidade de Magierburgo, o texto relata um massacre de mais de 20 mil pessoas. 20 mil, sem distinção de idade ou gênero. É um número que choca. E a crueldade não se limitava aos massacres. O livro chega a detalhar os métodos de tortura usados pelas tropas de Tilly, e a lista é simplesmente horrenda. São coisas como estrangular a pessoa até quase a morte e depois reanimá-la, usar cordas para prensar cabeça, queimar partes do corpo com fósforos. É um catálogo de brutalidade que parece ter sido pensado para infligir o máximo de terror e dor possível. Depois de tanta violência, como é que se resolve uma situação dessas? Mesmo com o fim das grandes guerras, o conflito continuou, mas de uma forma diferente, mais política, mais social. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu no Palatinado. Lá, os protestantes se juntaram e listaram 3 queixas principais contra o governante local.
Eles reclamavam de execuções contra quem se recusava a pagar por missas, da proibição de trabalhar em feriados católicos, o que prejudicava a colheita, e até da tomada das igrejas deles. Mas olha que interessante. A situação só mudou quando outros países protestantes, como Grã-Bretanha, Prússia e Holanda, entraram na jogada. Eles ameaçaram uma intervenção militar e essa pressão externa funcionou. O governante local teve que voltar atrás. A política internacional começando a ter um peso na defesa de minorias religiosas. Mas isso não foi nem de longe o fim da história. O texto termina essa parte lembrando que mesmo bem mais tarde, em 1732, mais de 30 mil protestantes foram simplesmente expulsos de Salzburgo, e isso em pleno inverno, forçados a deixar tudo para trás. E ao fim desta análise, o Livro dos Mártires nos deixa com uma questão muito profunda. O que leva uma pessoa a enfrentar tortura, a enfrentar a morte, em vez de simplesmente negar aquilo em que acredita? É uma pergunta que ecoa pela história e nos faz pensar muito sobre a força da convicção humana.